Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje eu vou apresentar para vocês aqui sobre a instalação do sistema de monitoramento Nagios. É um sistema bem antigo e ainda em utilização, né? E eu vou apresentar para vocês hoje sobre sua instalação, a instalação dele através do código-fonte, ok? Para isso, hoje eu estou utilizando o sistema CentOS, mas da maneira que eu vou apresentar aqui não faz diferença, não faz distinção do sistema que você for utilizar. Obviamente o que vai fazer diferença é a forma de instalação das dependências, porque a compilação em si, ela vai ser realizada da mesma forma, ok? Então a ideia de hoje é só fazer a instalação do Nagios, a instalação dele do Nagios Core, né, que a gente fala. E posteriormente a essa instalação, em outras videoaulas, para não ficar algo muito extenso, eu vou estar apresentando o cadastro de alguns hosts, como você faz o monitoramento de alguns serviços e de alguns hosts em sua rede, beleza? Então essa é a primeira aula, na verdade, de uma série de aulas sobre a instalação e utilização do sistema de monitoramento Nagios. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu vou fazer, é atualizar o meu sistema operacional, os pacotes desse sistema. Eu estou utilizando aqui nesse momento aqui, deixa eu até relembrar qual versão que é, CentOS 7.2, né? Ele foi instalado na versão mínima, com a instalação mínima dos pacotes, e agora eu vou fazer a instalação. Primeira coisa, para a gente começar, vou dar um update -y para ele poder fazer a atualização desses pacotes aqui que estão já desatualizado, porque já tem um tempo que eu não atualizo esse pacote, beleza? Esse é o primeiro passo para poder dar início à configuração, à instalação do Nagios. Eu vou dar um pause aqui, vou esperar a atualização terminar, para a gente não perder muito tempo e para essa aula não ficar muito extensa. Bom, dando sequência, depois da atualização, que demorou mais ou menos uns 10 minutos para poder ser executada, demorou bastante porque essa máquina minha também já é bem antiga, já tem tempo que eu fiz essa instalação dela. A gente vai começar a instalar as dependências para poder fazer a instalação posterior do Nagios. A primeira coisa que eu recomendo fazer é instalar um repositório chamado EPEL. Esse é um repositório utilizado em distribuições CentOS, Fedora e derivados, que vai auxiliar a gente para encontrar alguns pacotes. Então, instalem também esse pacote para depois a gente poder instalar as dependências. Eu já copiei as dependências e salvei aqui, mas só para a gente poder enumerar algumas. Temos como, por exemplo, o wget, o servidor web, HTTP, PHP também, biblioteca glibc, make, netsnmp, entre outros, né? Mas essas daí são as principais para a gente poder fazer com que o Nagios seja instalado sem nenhum problema. Vamos instalar, vamos fazer essa instalação. Ela deve ser mais rápida, ela não deve demorar muito. E reparem que aqui em cima já mostra que ele já começou a utilizar o repositório que a gente instalou, né? O Apple. Só para a gente poder ter alguns pacotes mais atualizados, versões mais novas. E alguns também que a gente não encontra nos repositórios padrões do CentOS. Bom, vamos fazer a instalação. Notem que ele vai fazer a instalação de uma sequência de outros pacotes, que são as dependências, para poder fazer esses principais utilizar. Mas o procedimento é bem tranquilo, 15 MB de instalação, para a gente poder finalizar isso daí. Bom, finalizada a instalação, a atualização do sistema operacional e a atualização de suas dependências, agora de fato a gente pode começar a fazer a instalação do Nagios. Primeira coisa é a gente instalar um usuário para a gente poder utilizar no Nagios. Vamos criar o usuário Nagios junto com o grupo nagcmd. E posterior a isso, vamos adicionar o usuário Nagios nesse grupo, né? Vamos colocar ele como um grupo primário do usuário Nagios.
Pronto, então aqui agora aqui eu tenho o meu usuário Nagios, né, cadastrado corretamente no sistema. O segundo passo é a gente fazer o download dos pacotes para poder fazer a instalação. Antes disso, eu recomendo um detalhe para a gente não ter problemas também. Adicionar uma linha no /etc/services, que é a linha NRPE 5666/TCP. O que é isso? O NRPE é um plugin utilizado para poder monitorar serviços do Nagios, monitorar servidores, né? Apesar dele utilizar também o SNMP, ele tem esse plugin que facilita o monitoramento, que te dá uma sequência de recursos aí para serem monitorados. O cadastro dessa linha dentro do /etc/services significa que a gente vai conseguir, das próximas vezes que a gente precisar de monitorar o processo ou a porta que está aberta, já vai aparecer para a gente como o serviço como NRPR e não simplesmente como uma porta 5666. Que para quem não conhece, o /etc/services ele tem o cadastro de todas as portas conhecidas pelo sistema. Então você vai ter aqui várias portas com a descrição do que é cada uma delas. Então, por exemplo, se eu der um netstack só para poder simplificar isso, por exemplo, ele vai aparecer aqui para mim aqui, ó, o nome da minha porta. Por exemplo, aqui, ó, ele aparece SMTP. De onde que ele tirou esse SMTP, esse SSH aqui? Ele tirou lá dentro do /etc/services, ok? Mas isso foi só para exemplificar. Vamos voltar ao foco do vídeo. Agora eu vou fazer o download do Nagios e também o download dos seus plugins. Eu vou acessar o diretório TMP só para a gente poder trabalhar daqui de dentro. Primeira coisa que eu vou fazer, dar um wget no Nagios, né? no pacote do Nagios. Em seguida, vou dar um wget no pacote dos plugins dos Nagios. Nagios eu estou baixando a versão 4.3, que é a versão que eu estou utilizando nesse momento. E dos plugins estou utilizando a versão 2.1, ok? Tem aqui os dois pacotes salvos no servidor sem problema nenhum. Agora nós vamos descompactar o Nagios, né? E na verdade descompactar os dois pacotes, tanto do Nagios quanto dos plugins deles. dxdf, temos aqui o Nagios 4, vamos descompactar ele. E os Nagios plugins. Dessa forma temos os dois aqui, a pasta dos dois, tanto do Nagios quanto do Nagios plugin. Agora vai vir um processo de compilação. Vamos acessar o Nagios aqui, a pasta do Nagios, para a gente poder compilar. A primeira coisa que a gente vai fazer é executar a compilação com algumas modificações. Nós não vamos fazer a compilação padrão dele. Primeira modificação, menos prefixo. Vamos definir onde que vai ser instalado o Nagios, em qual diretório, porque se a gente não fizer isso, ele vai ser instalado dentro de /usr local, né? Então, a gente vai instalar ele no /etc Nagios para ficar de forma mais fácil o gerenciamento, utilizando aqui o grupo Nagios e o grupo nag-cmd, que é o grupo que nós criamos. Pronto. Feito isso, vou dar Enter para ele poder iniciar o processo de compilação. Esse processo ele não é muito demorado, né? Agora, ele já realizou a compilação, ele já criou aqui para mim o arquivo necessário para poder fazer esta compilação, que é o Makefile, né? Agora, nós vamos dar sequência na instalação com o make all, né? Para ele poder preparar, fazer o início da compilação do procedimento.
Reparem, pessoal, que deu um erro aqui durante o processo de instalação. Ele falou que não foi encontrado o pacote unzip. Então vamos instalar esse pacote e, além disso, deixa eu verificar aqui também, porque a gente vai precisar de um outro pacote que eu esqueci de colocar nas dependências, que é o chinetd. Grep, deixa eu verificar se ele já está instalado, né? Bom, vimos aqui que não temos também um pacote netd, então dessa forma já vamos fazer a instalação tanto do unzip quanto do chinetd, para a gente poder dar sequência nos procedimentos. É até bom que seja incluso também lá nas dependências esses dois pacotes para poder fazer a instalação. Ó, e eu ainda acabei digitando aqui, vou até cancelar, unzip errado. É um zip, sem o i no final. Vamos verificar se ele vai encontrar os dois. Encontrou os dois pacotes. Pronto, as dependências foram sanadas. Agora eu vou novamente dar um make all para poder fazer o procedimento de compilação dele. Pronto, após o procedimento de compilação já foi sendo finalizado, agora eu vou dar início à instalação. Já realizei o make all, agora make install, para ele poder instalar todos os diretórios, todos os arquivos do Nagios sem nenhum problema. Agora eu vou executar make install -init para ele instalar os scripts de gerenciamento dele. Make install -config, que ele vai instalar os arquivos de configuração. Make install command mode, para instalar um modo de comando do Nagios, né? E por último, mas não menos importante, vamos instalar um make install webconfig. Na verdade só webconf, que ele vai instalar, montar para a gente o nosso vhost, o nosso site lá dentro do Apache, do nosso servidor web. Agora, feito isso, após essa compilação do Nagios, a gente vai gerar aqui, fazer algumas cópias de alguns arquivos do pacote código-fonte para a raiz de onde está instalado o Nagios, no caso o /etc. Só a cópia mesmo de alguns arquivos. Pronto. Dessa forma, a instalação do Nagios já está finalizada. A gente não precisa mais mudar essa instalação. Inclusive, o pacote chinetd que eu instalei, se eu não me engano, a gente nem vai precisar dele mais, porque eu fiz uma confusão de distribuições. Quando a gente instala pelo Debian, de vez em quando a gente precisa colocar ele para ser gerenciado via chinetd. Então, nesse caso eu acho que nem vai precisar, mas também não faz diferença para a gente poder dar sequência. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora criar os usuários para poder acessar o Nagios. Nós vamos utilizar o httpswd. Comparando para httpswd-c, a gente vai passar o nome do arquivo que a gente quer criar, né? Vou colocar como httpswd.users e eu vou colocar o nome de usuário aqui, ó, nagios-admin. Feito isso, ele vai pedir uma senha. Vou colocar uma senha bem forte, 123123. Pronto, o usuário foi adicionado com sucesso. Vou só alterar as permissões dele, para a gente não ter problemas futuros. Pronto, sem nenhum problema. Agora a gente tem que compilar os plugins. Então eu vou sair da pasta do Nagios e vou vir para a pasta dos plugins. Feito isso, eu vou executar aqui também o .configure, .configure, já passando os parâmetros do novo diretório e também dos grupos, para não ter nenhum problema. Okay, agora ele vai estar realizando a instalação dos plugins do Nagios. Bom, o processo demora um pouquinho também, por isso que eu até pausei a videoaula para justamente não tomar tempo à toa,
né? Feito isso, vamos dar um make para ele poder preparar o procedimento de instalação. E no último a gente executar o make install para de fato instalar todos os plugins nos diretórios corretos, nos diretórios que foi passado pelo ponto /configure, ok? Vamos esperar o procedimento finalizar. Agora executamos o make install, ele poder fazer de fato a instalação. Feito isso, os plugins também estão instalados. O que a gente tem que fazer agora? O procedimento de compilação do Nagios, de instalação dele, já está pronto. A gente agora tem que fazer o seguinte: algumas considerações finais, como por exemplo, chmodconfig Nagios on, para ele poder habilitar o Nagios para inicializar junto com o sistema. Essa é a versão 7, então funcionaria também com o systemctl enable Nagios. Os dois comandos seriam a mesma coisa, na verdade, porque o systemctl vai redirecionar para o chkconfig. E além disso, a gente tem que fazer também para o servidor web, né? Porque ele tem que inicializar junto com o sistema. Ele tem que ser inicializado junto com o sistema para a gente poder acessar o Nagios. Fora essa configuração, o que a gente tem que fazer? Nós temos que desabilitar o CE Linux da máquina. Eu não sei se nessa máquina aqui já está com o CE Linux desabilitado. Vamos verificar? Pronto, na minha máquina já está desabilitado. Caso a sua não esteja, desabilite o CE Linux e reinicie a máquina, né? Porque a gente tem que reiniciar após desabilitar o CE Linux. E feito isso, já está pronta as configurações. Vamos verificar aqui o status do servidor web, como esse CTL, status HTTPD, né? Ele está parado, o servidor web. Vamos inicializar. Agora ele já está inicializado. Status Nagios. Vamos verificar o status do Nagios. Ele também está parado. Vamos inicializar o nosso serviço e ver se ele vai rodar sem maiores problemas. Pronto, o Nagios também já está inicializado. Lembrando que o diretório padrão do Nagios ficou /tc/Nagios. E aqui temos todas as configurações dele que são realizadas aqui dentro. Como por exemplo cd/tc. Temos nossos arquivos aqui, que é o http://users, que é onde é feito as configurações dos usuários. E posteriormente eu pretendo montar uma aula para a gente trabalhar em cima desse arquivo, né, para a gente poder ter, por exemplo, a questão de autenticação baseada em uma base LDAP, por exemplo. Mas enfim, o Nagios já está instalado, já está funcionando. Na verdade, vamos verificar agora se de fato ele está funcionando. Vamos acessar aqui o endereço IP dele, do servidor. Vamos verificar qual é o endereço IP, 0.30. Então vamos acessar 92.168.0.30. Ele vai cair na raiz do servidor. Não conseguiu encontrar. Vamos verificar aqui se pode ser algum problema na máquina virtual. 0.30. PTBus tem várias regras configuradas, porque CentOS por padrão já vem. Vou limpar essas regras. Claro que existem formas mais recomendadas para poder fazer isso, né? Inclusive eu vou fazer melhor. systemctl ptables stop. Aqui não está nem com ptables não. Acho que é firewall D. Deixa eu lembrar. Na verdade é isso mesmo, só que a sintaxe está errada, né? Vamos parar ele aqui. Pronto, está parado o nosso serviço de firewall, então não tem mais problemas. Agora vamos verificar se a gente vai conseguir fazer o acesso. Pronto, era o firewall mesmo que estava bloqueando, já conseguimos acessar, né? Agora o Nagios ele deve estar no /Nagios aqui. Reparem que ele já pediu autenticação. Nagios admin 123 123, que é a senha que nós colocamos. Pronto. Automaticamente nosso servidor já está funcionando com a versão do Nagios 4.3.1. Temos já por padrão, quando você instala o Nagios, ele já cria o monitoramento do localhost, né, dos serviços. Repare que aqui ele deu um forbinding aqui no /http, mas é porque não foi nada configurado ainda.
Vamos verificar a utilização, a gente pode forçar para ele poder analisar. Há um detalhe importante que de vez em quando isso pode acontecer. Deste arquivo aqui, ó, o nagios.cmd, ele está sem permissão de execução. Então basta vir aqui nesse cara e dar um chmod mais x aqui para ele ter permissão de execução. Aí a gente consegue verificar novamente. Ok? E aqui temos as pendências, vamos tentar só forçar a checagem. Deixa eu dar uma permissão total, porque eu acho que é por falta de permissão para o usuário. Depois a gente revê isso com calma. Vamos verificar as pendências que temos aqui para monitorar. Só estou forçando a checagem para ele validar o monitoramento desse plugin. Pronto, já forçou e já tenho aqui o meu servidor completamente funcional, né? Nós instalamos aí o Nagios através do código fonte sem maiores problemas. É claro que durante a instalação nós temos uns problemas ou outro, mas isso pode acontecer. Como por exemplo, o primeiro problema que nós tivemos durante o processo de instalação foi falta de pacotes. Faltou o pacote unzip e ele não conseguiu compilar o restante. Fora isso, não tivemos maiores problemas. O restante da compilação ocorreu normalmente. Para quem tiver interesse em consultar isso daí, o procedimento que eu olhei para poder fazer a instalação do Nagios está disponível, né, num site que chama Minas Networking, onde eu coloquei aqui, eu criei esse documento para poder fazer a instalação, tanto da instalação do NRPE, que é o plugin, quanto notificações por e-mail. Tem alguma série de configurações lá para a gente poder utilizar, série de tutoriais. E toda a instalação que eu segui, todo o padrão, foi baseado aqui, foi baseado neste artigo que eu mesmo criei para poder ficar disponível para vocês. A única diferença deste artigo para o que eu utilizei agora foi a versão do Nagios, que não está 4.1.1, que não vai fazer nenhuma diferença. Vocês podem tentar com essa versão também, que vai funcionar. Eu utilizei a versão 4.3, que funcionou perfeitamente também. Só questão de baixar a atualização mais recente do Nagios, ok? Então é isso, pessoal. A instalação do Nagios já foi feita, foi realizada. Estamos aqui no diretório padrão dele. Fora isso, agora vocês têm que começar a cadastrar quais hosts, quais serviços vocês querem monitorar, além de notificações por e-mail e etc. Que eu pretendo passar posteriormente para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, tirando alguns erros que ocorreram durante o processo de instalação, o que pode ser natural, dependendo se você esquecer de alguma dependência, por exemplo, de algum pacote, mas basta ter tranquilidade para ler os logs e vocês conseguirão dar sequência nisso daí. Porque pelo que é composto o processo de instalação, vocês podem ter visto que é um processo bem simples, bem tranquilo de ser executado. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.